esse livro foi um dos meus favoritos do King. Começa a refletir mais sobre a vida, sabe? Gente, eu discordo totalmente. Totalmente. Olá, começando mais um vídeo por aqui, e esse vídeo é de conversar um pouquinho sobre as leituras que eu finalizei no mês de fevereiro, e fiz algumas leituras, algumas não tão boas, mas nada assim que eu já não esperasse, e vamos começar a falar um pouquinho sobre elas agora. O primeiro livro finalizado no mês de fevereiro foi Mais Uma Chance, da Abby Glines, e a sinopse desse livro basicamente é o seguinte: é bem aquele tipo romance que tem o playboy e a mocinha que é mais introspectiva, não gosta muito de sair, passa mais tempo sozinha, lendo, e os dois vão acabar tendo algum envolvimento. E esse livro, ele é o segundo livro, meio que uma sequência dessa história. Como eu disse, ele vai falar sobre esses dois personagens, que ele é um playboy e ela é uma mocinha assim mais na dela e tudo mais. E nesse livro, ele meio que vai abordar, os dois meio que já criaram um relacionamento, mas por causa de um acontecimento, de um segredo que ela expõe pra ele meio que surta, vai tentar reconquistar ela e provar que ele não é só um bad boy, que ele realmente tá apaixonado por ela e tudo mais. A sinopse do livro basicamente é essa. E o que eu achei dessa leitura? Sinceramente, eu achei o livro bem fraquinho. Eu esperava mais, porque esse livro é de uma sequência de livros, não que são livros, uma sequência da história, mas é uma sequência que aborda personagens do mesmo círculo familiar, o que são livros que eu gosto muito. E avaliando a respeito dos que eu já tinha lido dessa série que se chama Rosemary Beach, esse foi muito fraco mesmo. Eu achei que tem algumas partes assim foram até empolgantes, mas no geral foi um livro bem até chatinho para um romance. Até então que a nota que eu dei para ele foi 2. Nesse livro eu tenho uma melhor citação, que é a seguinte: o amor não deve fazer nossas escolhas por nós. Ele deve apenas adicionar importância para as nossas escolhas. Achei muito bonita essa citação e foi a melhor para mim do livro. O próximo livro finalizado no mês de fevereiro foi Outsider, do King. E esse livro, a sinopse dele basicamente é a seguinte: é um livro que vai falar sobre uma investigação criminal a respeito de um corpo de um menino de 11 anos que foi encontrado assassinado brutalmente. E o que acontece? A pessoa que foi acusada de assassinar essa criança, ela é uma pessoa totalmente conhecida da cidade, tem testemunhas oculares que viram essa pessoa na cena do crime ali, ao redor do crime, só que também essa pessoa ela tem um álibi muito forte, só que também o promotor e o investigador tem amostras de DNA e digitais dele. Então, basicamente, essa é a sinopse e o que eu achei dessa história. Gente, esse livro foi um dos meus favoritos do King, ele foi favoritado e tá entre os meus top 3 melhores livros dele que eu já li até agora. Eu não esperava gostar tanto dessa parte de livro de
ficção policial, sabe? De investigação, e eu tenho gostado muito. Esse é um livro muito bom nesse gênero e eu acho que vale super a leitura. É um livro que você fica muito empolgado para saber o que vai acontecer, e além de ser escrito pelo próprio King, né, que ele sabe escrever livros muito bons, então você fica preso na história do começo ao fim. É muito instigante, porque cada vez que acontece alguma coisa, você fica criando várias ideias do que pode ter acontecido, e vale super a leitura. Esse livro eu dei 5 estrelas, favoritado, então amei a leitura, e eu também tenho uma melhor citação dele. As pessoas são cegas para explicações que fogem à percepção que têm da realidade. O próximo livro finalizado em fevereiro foi A Segunda Vida de Missy. É um livro escrito pela autora Beth Morray. Eu nunca tinha lido nada da autora e esse foi o meu primeiro contato com ela, eu acho. Se eu li, eu não me lembro. E do que se trata o livro? O livro vai falar sobre a história de uma senhora, já na velhice, ela tem 79 anos, é uma pessoa que a filha, ela não tem um bom relacionamento com a filha, o filho mora na Austrália, então ela não tem muito contato, e o grande amor da vida dela se foi. E ela basicamente vive a vida dela sozinha, numa casa, né, cuidando da casa, bebendo muito, mas o que ela não espera é que 2 pessoas e um cachorro vão fazer total diferença e vão mudar muita coisa e vão ensinar ela o que realmente é o amor e como amar as pessoas. O que eu achei desse livro? A princípio, eu achei muito melancólico, até assim, eu acho que a metade do livro é muito, te deixa até com um sentimento mal, sabe? Um sentimento ruim, porque você vê a melancolia daquela senhora, sabe? A vida dela, ela é um pouco ranzinza e é bem ruim, assim, de ler ao começo do livro. Mas a partir de, assim, uns 40%, 50% do livro, você começa a refletir mais sobre a vida, sabe? Sobre a vida, sobre a velhice, e o livro ele consegue retratar muito bem os sentimentos de uma pessoa mais velha, sabe? Uma pessoa mais idosa. E isso impacta muito a gente. Então, eu acho que esse é o sentimento que eu tinha no começo de angústia, porque da solidão daquela senhora e de ela não fazer nada para mudar, sabe? Isso me colocou muito para refletir. Também, nos últimos 3% do livro, eu tava com uma nota e ganhou mais uma estrela, porque deu uma reviravolta, minha cabeça fazer... E a nota que eu dei para esse livro foi, a princípio, 3, e aí no final, nos últimos 3%, eu aumentei a nota para 4. Gostei da leitura, apesar do começo ser muito maçante, assim, muito melancólico, dá aquele sentimento ruim na gente. Valeu a leitura porque trouxe algumas reflexões e coloca a gente para pensar de uma forma diferente, sabe? Esse livro eu também tenho uma melhor citação. Essa citação ela fala a respeito da história de amor dessa mulher com o marido dela, e é uma parte que ele fala para ela, que é a seguinte: podemos ter cantado músicas diferentes e houve momentos em que desafinamos, mas no final das contas acho que nos harmonizamos bastante bem. E eu achei muito assim profundo essa parte dele falando para ela a respeito do amor deles, né, de todos os anos que eles passaram juntos, que realmente a gente às vezes vai ser um pouco diferente da outra pessoa, do parceiro, e isso tá tudo bem, porque o que importa é o contexto geral, a direção que os dois estão seguindo, e se os dois estão seguindo para a mesma direção, sabe? Muitas vezes a gente vai não concordar com o outro, mas se existe um respeito e o amor ali, você é capaz de passar por qualquer coisa. O próximo livro finalizado no mês de fevereiro, que é um livro que estava parado no meu Kindle já fazia tempo, porque não estava conseguindo me conectar com a história, então começou a atrasar outras leituras, eu já deixo ele meio que ali de escanteio e depois pego, como eu tenho alguns outros ainda ali de escanteio que eu quero pegar e ir finalizando. Esse foi um desses livros. O livro é o Love, a história de Lisey,
alguma coisa assim. E é do King também. A sinopse desse livro é basicamente contando a história de intimidade dessa mulher com o marido dela, que é um escritor famosíssimo. E após a morte dele, vai ter que enfrentar esses demônios do marido, né, que o marido tinha, em uma viagem perigosa, na onde que ele habitava, sabe? Na onde que ele tinha as ideias dele, que fazia com que os livros dele fossem tão bons. E o que eu achei desse livro? Eu, para ser sincera, eu acho que esse foi um dos piores livros que eu li dele. Eu realmente não gostei, eu não sei se ele é pior ou não do que O Apanhador de Sonhos, que eu também não gostei do livro. Eu acho que esse livro ele é muito introspectivo, ele fica muito na cabeça da personagem, sabe? E o que torna a história muito cansativa. E eu já tava cansada de ouvir tanto o pensamento dela, sabe? E não ter muita ação. Apesar da história de amor dos dois, eu achei que não foi uma história que me prendeu muito, sabe? Eu achei que o desfecho dela não foi algo assim que me chamou a atenção. E até por isso que eu dei uma pausa e depois eu voltei a ler de novo. E olha que esse é um dos livros que o King diz que gosta muito, mas pra mim não funcionou, não desceu o livro. Até então que eu dei nota 2 pra ele. E só foi 2 porque é um livro muito bem escrito, isso eu não posso, não tenho o que falar, mas a história do livro eu não gostei e enfim, eu acho que não vale a pena. Tem muitos outros livros dele que são muito melhores. Esse livro eu também tenho uma melhor citação, que é a seguinte: tem um monte de coisas que a gente acha que não pode fazer, então descobre que pode quando se vê em uma sinuca de bico. É real, é verdade, porque muitas vezes a gente não consegue fazer, acha que não pode fazer certas coisas, e quando a gente meio que é obrigada a fazer, a gente percebe que consegue fazer e consegue fazer muito bem. E o próximo e último livro finalizado no mês de fevereiro foi outro livro que estava parado fazia tempo e eu não conseguia terminar porque a leitura estava muito arrastada, que foi O Morro dos Ventos Uivantes. Foi o primeiro livro que eu li em espanhol. Eu não sei se foi uma boa coisa ter lido ele em espanhol, porque já é um livro difícil de ser lido. E imagina numa outra língua, mas no fim das contas demorei meses, mas terminei. Li nessa edição aqui que é maravilhosa, linda, 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 ó. Muito bonita. E, enfim, esse livro é um clássico da literatura. Ele é escrito pela Emily Brontë, das irmãs Brontë. Foi o primeiro livro que eu li dela. E, na verdade, eu acho que é o único livro escrito por ela, né? Mas foi o primeiro livro que eu li dela, das irmãs. A sinopse dele é o seguinte: numa fazenda que é chamada Morro dos Ventos Uivantes, vai nascer a paixão de dois personagens que são muito importantes nesse livro, que é o Heathcliff e a Catarina. Foram amigos de infância, assim, cresceram juntos, que eles são separados cruelmente, assim, pelo destino, né? O que eu achei dessa história? A sinopse do livro diz que é uma das mais belas histórias de amor já escritas. E, gente, eu discordo totalmente. Totalmente. E bem que dizem que existem duas categorias de pessoas para esse livro: as que odeiam e as que amam. E eu me encaixo nas pessoas que odeiam, porque, gente, esse livro pra mim foi horrível. Eu odiei o livro. Por quê? Vou me explicar. Primeiro, que você lê a sinopse, você pensa que, nossa, é uma história de amor maravilhosa. Você vem esperando essa história de amor. Só que o livro realmente fala de uma história de amor, só que é uma história de amor doentia, é muito doente. As pessoas, os personagens, você passa o livro inteiro sentindo raiva, sabe? Rancor das pessoas. E pode ser que isso é uma coisa boa, assim, que a autora sabe fazer você sentir uns sentimentos, esse tipo de sentimentos, mas não é o tipo de sentimentos que eu gosto de sentir em livros, sabe? Passar o tempo inteiro com raiva dos personagens, sabe? E você percebe que os personagens são muito egoístas, sabe? Muito egocêntricos, sabe? Eles são pessoas que se acham donas de si. E o tempo inteiro você percebe que os personagens estão tentando
causar mal pro outro, sabe? Causar dor no outro. E mesmo quando eles se gostam demais, que é o caso dos dois personagens principais. E eu acho que esse é um livro muito rancoroso, sabe? Eu tenho a impressão que parece que a história foi escrita com rancor, porque você consegue sentir o rancor em cada página que você lê, de praticamente todos os personagens que tem nesse livro. E, na minha opinião, eu acho que o livro está bem longe de ser uma das mais belas histórias de amor. Eu não gostei e a nota que eu dei pra ele foi 1, porque não tinha 0, então eu dei 1 estrela. E nem tenho melhor citação nele, porque, sinceramente, eu só queria acabar logo essa leitura, porque eu ainda, sinceramente, queria muito ter gostado dele. E quando eu comecei o livro, eu comecei, talvez esse foi meu erro, que as minhas expectativas estavam altíssimas e foi frustrante demais essa leitura. E esses foram os lidos do mês de fevereiro. Eu consegui terminar alguns livros que estavam parados e outros eu comecei e terminei no mês, o que foi muito bom. E era isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me deixa saber se vocês gostam desse formato do jeito que eu tenho falado das minhas leituras, ou se vocês preferem que eu faça um vídeo falando dos livros logo assim que eu acabo, que tá fresquinho, e fica mais como um vlog assim, falando dos livros no decorrer do mês. Me deixa saber como que vocês gostam do formato. E era isso. Até o próximo vídeo. Tchau!